Amém? Cumprimento a amada igreja na gloriosa parte, Senhor. Amém. Satisfação em rever os irmãos. Está tendo um tempinho. Convido você a abrir a sua palavra no livro de Josué, uma palavra bem conhecida. Josué capítulo 3. Aqui vai falar a respeito da travessia do Jordão, mas é uma palavra que fala a respeito de algo que eu e você precisamos fazer todos os dias da nossa vida, que é a santificação. Nós precisamos nos santificar dia após dia. Amém? Josué capítulo 3, eu vou ler do primeiro versículo até o versículo 3, os irmãos podem se assentar. Vai dizer assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levem, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Os irmãos podem se assentar. Eu estou lendo o versículo 4. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2.000 côvados, e não vos achegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Então aqui, né, está falando a respeito da Arca da Aliança, e se a gente parar para ver, irmãos, a Arca da Aliança, ela simboliza, né, a presença de Deus e a aliança que Deus tinha com o seu povo, ou seja, Deus é um Deus de aliança, ele tem uma aliança conosco. E nós precisamos ter uma aliança com ele, um compromisso, uma intimidade com Deus. Então, irmãos, quando a gente casa, né, a gente tem o nosso cônjuge ali, ou seja, a gente tem uma aliança com o nosso parceiro, a nossa parceira. Então, não é algo de uma pessoa sozinha, ou seja, envolve mais de uma pessoa. Então, nós precisamos, né, ter a aliança com o Senhor. O Senhor é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. A palavra do Senhor nos diz, né, lá em Apocalipse 3, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Quando está falando de ceia ali, está falando de compromisso, está falando de intimidade, está falando de comunhão. Então nós servimos um Deus de comunhão. E nós precisamos desejar no nosso coração ter essa intimidade com o Senhor, ter essa comunhão com o nosso Deus. Provérbios 8,17 vai dizer assim: eu amo aos que me amam, e aos que cedo me buscam, me acharão. Então, ou seja, nosso Deus é um Deus recíproco. E esse cedo também, irmãos, pode significar prioridade, porque a palavra não fala buscar, pois, em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E cedo também, algumas traduções vai dizer aqueles que de madrugada me buscam. Tem um ditado, né, que o pessoal fala que de madrugada, quando a gente vai orar, a fila é menor. Por quê? É um horário que está todo mundo dormindo, está todo mundo descansando. Mas é algo também, irmãos, que a gente também precisa fazer, irmãos. Orar pelas madrugadas também. Não que Deus não vai nos ouvir durante o dia, se a gente orar durante o dia, durante a tarde. Não, Deus ele nos ouve a todos os momentos. Mas a gente precisa também, irmãos, levantar pelas madrugadas para buscar o Senhor. Ou seja, a gente vê que o salmista Davi, ele diz assim: oferecerei eu sacrifício ao Senhor que não me custe nada. Então, quando a gente abre mão de um tempo, em determinado horário, para fazer um sacrifício ali, porque é muito bom, irmãos, a gente estar de madrugada ali, debaixo da nossa coberta quentinha, ainda mais agora que está nesse tempo frio, daquela preguiça, né, de se levantar. Mas é bom também, irmãos, a gente disponibilizar o nosso tempo, porque vamos botar, se o Senhor voltar agora no inverno, no tempo frio, como é que vai ser?
Se a gente parar para ver a dificuldade, a gente já vê as igrejas, hoje em dia, depois da pandemia principalmente, as igrejas estão vazias, irmãos. Estão vazias as igrejas. E aí quando é um tempo frio, que chove, que tem algum empecilho, aí que a igreja esvazia mesmo. Mas tudo também, irmão, vai da prioridade da pessoa. Porque para trabalhar, todo mundo não vai trabalhar, pode estar fazendo chuva, pode estar fazendo sol, o que for, pode estar frio, tá caindo pedra de gelo. A pessoa pega, ela levanta, ela vai trabalhar, por quê? Ela tem um compromisso ali com o patrão dele, com a empresa dele. Então, não era melhor a gente ter esse compromisso com Deus, que é dono do ouro, dono da prata, é poderoso para suprir tudo na nossa vida? Então, que a gente, né, venha também, irmãos, despertar, sabe? A palavra fala, desperta tu que dormes. Que a gente venha, né, buscar o Senhor pelas madrugadas, todos os dias, todo momento no nosso dia a dia, porque se a gente parar para ver, a palavra fala que Daniel orava 3 vezes ao dia. Então, se eu parar para perguntar, irmãos, quantas vezes será que a gente temos orado durante o nosso dia? Porque às vezes a correria do dia a dia acaba nos atrapalhando. As preocupações do dia a dia. Não que a gente não deva trabalhar, não. A gente tem que trabalhar sim, tem que fazer nossos afazeres. Mas a gente pode, irmão, estar em todo tempo orando, porque a palavra fala para orar em todo tempo. E como que a gente faz isso? É orando em pensamento. Você está ali no seu trabalho, você está no ônibus, você está em casa, nos seus afazeres, mas em pensamento você está conectado com o Senhor, você está orando ao Senhor e ele vai estar te ouvindo, ele vai estar te respondendo. Eu lembro que uma época assim que eu aceitei Jesus, irmãos, eu lembro que eu comecei a ter muitas experiências com Deus naquela semana. Comecei a ver coisas que eu nunca imaginava. E eu lembro que eu trabalhava na fábrica, eu lembro que eu estava na máquina lá, botava o louvor. Irmãos, eu sei que meu serviço rendia, que eu fazia mais do que era para me fazer naquele dia. Eu fazia a minha produção daquele dia, fazia do outro dia, ainda fazia, eu era abastecedor de sessões, eu cuidava de 7 linhas, e eu ainda ajudava ainda outras sessões a fazer serviço que não era o meu, e estava ali com a minha mente conectada no Senhor, e eu via meu serviço render. Eu falei, como é que pode? Parece que eu liguei o piloto automático e estou aqui conectado com o Senhor. E eu tive muitas experiências através disso, irmãos. E é algo que eu sempre falo nos lugares que eu vou, quando eu tenho a oportunidade de trazer a palavra do Senhor, eu falo que a chave é a oração, irmãos. Tudo é através da oração, sabe? É através da gente nos comunicar com o Senhor, da gente conversar com o Senhor. Certa vez eu estava no aplicativo trabalhando lá, a moça viu a minha Bíblia que eu carrego dentro do meu carro, e ela falou, moça, você é da igreja? Começou a perguntar. Ela falou, ora por mim. E eu peguei e falei com ela, tá, mas eu oro, mas você tem orado? Você tem tirado um tempo de oração, de busca? Ela pegou e falou, não, meu dia é tão corrido. Eu falei com ela, mas o dia tem 24 horas, será que você não pode tirar 5 minutos? Porque a palavra também diz, irmãos, que o pouco com Deus é muito. Não adianta eu orar 1 hora e minha oração não ter foco, não ter sentido. É mais fácil orar 5 minutos e ser uma oração objetiva, ser com sinceridade, com verdade, sem rodeios, sabe? Eu falei com ela, ora 5 minutos, se você não consegue orar 5 minutos, ora 1 minuto. Jesus fala que é para a gente entrar no nosso quarto, fechar a porta, orar em secreto e publicamente o Senhor recompensará. Aí ela começou a botar alguns empecilhos, eu falei, não tem problema. Assim, eu orei, mas assim, às vezes as pessoas querem que a gente ore, mas elas também têm que desenvolver isso, irmãos. Oração a gente não se nega, lógico, só se Deus falar para não orar, mas fora isso, irmãos, oração a gente não se nega, mas assim, a pessoa também ela tem que ter as experiências dela, ela também tem que fazer a parte dela de orar. A gente para ver Jesus, ele orou pelos seus discípulos e ele orou também pela gente. Se a gente ver, está no livro de João, capítulo 16 e 17, fala que Jesus orou pela gente ainda, que a gente tinha nem nascido. Jesus já orava pela gente. Então, ou seja, a gente tem que orar um pelos outros, sim, irmãos. Orar para fortalecer, para Deus levantar aquele que está caído, para Deus trazer o despertamento. Mas é através da oração a gente adquire que intimidade com o Senhor. O Senhor nos revela, o Senhor dá a resposta. Sabe, a palavra diz que o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar aos seus profetas, aos seus deuses. Ele fala o que vai fazer. Então, nós precisamos orar ao Senhor, precisamos buscar Ele. Versículo 5. Vai falar que disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós.
E se a gente parar para ver, irmãos, no versículo 4 ali, o Senhor deu uma instrução a ele. E a gente vê também, irmãos, que o nosso Deus é um Deus de estratégia, irmãos. Tudo que você, é o que eu costumo falar a respeito da oração. Tudo que você for pedir ao Senhor, tudo que você for comprar, que você for fazer, ora primeiro, coloca diante do Senhor que Ele vai te dar uma instrução, Ele vai te dar uma estratégia para você alcançar aquilo, para você fazer. Ali o Senhor falou para eles andarem uma distância de 2.000 côvados, porque eles iam passar por um lugar que eles nunca tinham passado. Se a gente parar para ver 2.000 côvados significa 900 metros. Então, o Senhor deu uma instrução para eles ficarem em 900 metros de distância, para eles poderem ver o caminho, ou seja, Deus ele deu uma estratégia, deu uma direção. Então, o nosso Deus é um Deus de estratégia, é um Deus de direção, sabe? Então, tudo que você for fazer, irmãos, ora ao Senhor. Eu, antes de eu comprar meu carro, eu lembro que Deus usou pessoas para dizer que Ele ia me dar um carro, e pessoas chegaram para mim e falaram, o carro vai ser preto. E eu fiquei pensando, falei, já sei até a cor do carro. E Deus, engraçado que assim, Deus ele me mostrou o interior do carro, o painel ali da frente ali. E quando eu fui na agência, irmãos, para comprar o carro, tinha dois carros eram pretos. E quando eu entrei num deles, aí eu vi, aí depois eu me toquei, o painel era exatamente daquilo que Deus tinha me mostrado. Então, assim, Deus ele se preocupa, irmãos, com os detalhes. E Nicole falou que uma moça entregou para ela também, que a pessoa que ela ia conhecer, ela tinha um carro preto. Olha só, eu não sabia disso, tempo depois que eu fui saber. Eu falei, como é que pode? Então, porque Deus já estava falando lá atrás como que ia ser. Então, assim, Deus é Deus de detalhes, é Deus que se importa. Às vezes a gente acha que não, mas Deus ele se importa, irmãos. Eu lembro que uma vez a gente foi reformar a igreja lá de Rio Grandina. Eu tinha pensado, foi Deus, vou pintar a coluna aqui de vermelho, botar uma cortina vermelha no altar, e com branco, o púlpito vermelho. E Deus me mostrou a coluna, sempre a coluna azul, para não mexer na coluna azul, pintar a parede branco. E tá, até a última vez que eu vi, tava lá pintada assim. Então, assim, Deus ele dá a instrução de tudo que precisa fazer. Basta a gente ouvir aquilo que o Senhor tem. E aqui, né, Josué fala, né, para o povo se santificar, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Então, irmãos, Deus ele tem pressa em fazer algo na minha e na sua vida, porque quando fala amanhã, amanhã, irmãos, é um dia próximo, algo que está próximo a chegar. Daqui a pouco as horas passam e já se torna amanhã. Então, o desejo do Senhor é o quê? É a nossa santificação. E se a gente parar para ver, né, na Bíblia, santificação significa literalmente tornar santo ou separar para Deus. É um processo contínuo conduzido pelo Espírito Santo, onde o cristão é transformado à imagem de Jesus Cristo, separando-se do pecado e dedicando sua vida à vontade divina, envolvendo corpo, alma e espírito. Aspectos da santificação na Bíblia. A Bíblia aborda a santificação em três dimensões principais. Santificação posicional, inicial, ocorre no momento da conversão. O crente é separado de uma vez por todas para Deus e chamado de santo. Então a gente vê que há uma separação quando Deus nos chama, quando a gente se converte, Deus ele nos separa então do mundo. Então há algo de posicionamento. Santificação progressiva é a vida cristã. É um processo contínuo de transformação prática, onde o cristão, através da obediência, amadurece e se afasta do pecado, refletindo a santidade de Deus no seu cotidiano. Então, nos mostra, né, que nós precisamos, né, a santificação é dia após dia, todos os dias nós precisamos nos santificar, obedecer, porque a palavra fala, né, da obediência. A palavra fala, né, se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. E fala também, né, se atentamente ouvir a Deus, mandamentos seus, obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Então, o Senhor deseja, irmãos, que nós venhamos ser filhos obedientes. Santificação final, glorificação, a separação definitiva do pecado e a purificação total que ocorrerá na vinda de Jesus. Então, ou seja, a palavra fala que o Senhor, nós vamos ter um corpo glorificado. A gente está num corpo corruptível, a gente vai ter um corpo incorruptível.
Então, né, aqui é a santificação final, é quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, porque enquanto a gente está aqui, irmãos, a gente está cercado pelo pecado, a gente peca todos os dias, peca por pensamento, peca por atitude, peca por forma voluntária ou forma involuntária, acidentalmente. Nós somos falhos, irmãos, é da natureza humana. A gente vê que João, né, ele pegou, João não, Paulo pegou e pediu ao Senhor para que tirasse o espinho dele da carne, orou por 3 vezes, e o Senhor disse a ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Diz, quando estamos fracos, é aí que estamos fortes, e quando estamos fortes, é aí que estamos fracos. Por quê? Muitas vezes, quando a gente está forte, irmãos, a gente deixa, por não vigiar, às vezes o ego tomar conta, e a gente já começa a se sentir o mais santo de todos, e nisso aí, irmãos, a gente acaba caindo. A palavra fala, né, que ele está de pé, vigie para que não caia. E quando a gente está fraco, irmãos, a palavra diz que a gente está forte porque a gente reconhece a nossa condição de pecador, a gente reconhece que precisamos de um Salvador, a gente reconhece que precisamos de Jesus, que somos dependentes dele. Então a graça do Senhor, né, ela nos basta. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A palavra também fala em Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá aí, irmãos, algo que talvez seja difícil para muitos. Seguir a paz com todos, você seguir a paz com seu irmão, com seu semelhante, porque às vezes você sofre uma perseguição no seu trabalho, dentro da sua casa, no meio da sua vizinhança, sabe? E às vezes, né, isso são coisas que acabam nos ferindo, nos magoando. Às vezes uma palavra que a pessoa disse, isso acaba nos entristecendo, mas nós precisamos seguir a paz com o nosso semelhante. Jesus fala que é para a gente orar por aqueles que nos perseguem. Então nós precisamos, né, pedir ao Senhor, se a gente tem dificuldade nisso, a gente tem que pedir ao Senhor, para o Senhor nos capacitar, para o Senhor nos dar um coração, irmãos, perdoador, porque a palavra do Senhor fala lá, né, o apóstolo Pedro pergunta ao Senhor, até quantas vezes temos que perdoar, eu tenho que perdoar o meu semelhante até 7 vezes? Aí o Senhor fala, né, que é até 70 vezes 7, ou seja, dá 490 vezes. Imagina isso ao dia. Então o Senhor já nos mostra que nós vamos falhar, irmãos, nós somos pecadores, mas Ele nos perdoa também, e nos dá a chance a cada dia também, irmão, da gente mudar, da gente ser uma pessoa melhor. Então, né, nós precisamos, irmãos, seguir a paz com todos, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Tiago 4:8 diz, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, irmãos, o Senhor, Ele diz o quê? Chegai-vos a Deus. É como eu disse, Deus, Ele é um Deus recíproco. Ele fala, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Então, o primeiro passo, irmãos, nós temos que dar. Jesus já pagou o alto preço lá naquela cruz para perdoar a mim e a você, mas nós precisamos nos achegar ao Senhor. Nós precisamos conhecer o Senhor. Eu estava vendo um vídeo esses dias, mostrando lá o rapaz com a Bíblia lá, e o barbeiro pega e fala com ele que não acredita em Deus, e ele pega, mas por quê? Ele, mas se Deus existisse, não tinha tanta fome, não tinha tanto isso, não tinha tanto aquilo e tudo mais. Aí o rapaz que estava com a Bíblia nele, evangelizando, ele saiu da barbearia, aí viu um cara lá barbudo, cabeludo, chamou o cara, levou o cara para a barbearia e falou com o barbeiro assim, não existe barbeiro também não. E o barbeiro pegou, olhou, falou, mas eu tô aqui. Aí ele falou, mas olha só, ele falou, se existisse barbeiro, não tinha tanta gente assim precisando fazer a barba, nem o cabelo. Ele, mas eu tô aqui, eles que não me procuram. Aí ele falou, Deus existe, é as pessoas que não procuram Ele. Então, irmãos, nós precisamos procurar o Senhor, nos humilhar na presença do Senhor, dizer que somos dependentes do Senhor, confessar ao Senhor os nossos pecados. E a palavra fala, né, que para a gente se humilhar perante o Senhor e Ele nos exaltará. Então, irmãos, a minha e a sua exaltação, ela vai vir do Senhor, irmãos.
É o Senhor que exalta aquele que está abatido, levanta aquele que está caído. Mas nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor todos os dias, reconhecer a soberania dele. A palavra diz no livro de João que o Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Quando fala lá, né, da videira, que o galho ele não pode dar frutos se ele estiver fora da videira. Se ele estiver fora da videira, ele não pode dar. Ou seja, a mesma coisa é a gente fora do Senhor Jesus. Nós não podemos fazer nada, irmãos. Então, nós somos dependentes do Senhor. E tudo que a gente for fazer, irmãos, a gente tem que fazer no nome de Jesus e pedir no nome de Jesus. Hebreus 1,4 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, irmãos, nós já fomos escolhidos antes mesmo da gente estar aqui, antes da gente nascer. E nós temos uma missão, irmãos, que é pregar o evangelho a toda criatura. Sabe, essa missão não é só para o pastor, para o missionário, para o evangelista, para o presbítero, para a missionária, para o diácono, para a diaconisa. Não, irmãos. Essa missão o Senhor deixou para todos, ir por todo mundo pregar o evangelho. Romanos capítulo 8, versículo 19, se eu não me engano, diz que a criação, há uma ardente expectativa na criação da manifestação dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus, irmãos? Somos nós, que aceitamos o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida. Porque no mundo tem um ditado que diz que todo mundo é filho de Deus, mas, irmãos, isso é uma mentira. Porque, segundo a palavra do Senhor, a palavra diz: a todos quantos receberam, ou seja, quantos receberam Jesus, quantos aceitaram Jesus, deu-lhes o poder ou o direito de se tornarem filhos de Deus. Enquanto a gente não aceita Jesus, irmãos, a gente é criatura. Porque Jesus mesmo dizia que por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Se todo mundo fosse filho de Deus, ele diria: ide por todo mundo pregar o evangelho a todo filho de Deus. Mas ele disse a toda criatura: aquele que crer foi batizado será salvo. Então há uma diferença. Então ali a criação, né, ela está sujeita a uma potestade, ao príncipe desse século, vamos dizer assim. Porque o inimigo usa a criatura, mas os filhos de Deus não. Sabe? Porque a gente foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então nós também precisamos proclamar esse evangelho, libertar essas vidas. Essas pessoas estão uma expectativa. A gente para ver, irmãos, na nossa cidade mesmo, o que mais tem é gente se matando por causa de depressão. Quantas pessoas têm pulado do viaduto? Eu fico até com medo, eu estava falando com o Nicole esses dias, quando acontece alguma coisa na cidade, pode ter certeza que naquela semana vai acontecer outra coisa. Você para reparar, cai um carro dentro do rio, pode ter certeza que poucos dias depois vai cair outro carro dentro do rio. Pula uma pessoa do viaduto, pode ter certeza que vai cair outra pessoa. Então parece que é um imã, é algo que puxa ali. E a palavra do Senhor diz que um abismo puxa o outro abismo. Então a gente precisa orar também, irmãos, pela nossa cidade. Orar para Deus repreender a depressão, porque é o que a gente mais vê, pessoas depressivas, sabe? Caiu aquela menina recentemente lá do viaduto, eu fiquei sabendo que no outro dia já tinha uma pessoa tentando pular. Aí conseguiram interromper. Então isso é falta o quê? Falta de amor próprio, falta às vezes de ter alguém também para pregar uma palavra para aquela pessoa. Às vezes alguém teve a oportunidade de pregar o amor de Jesus para aquela pessoa e se omitiu, se calou. E a gente para ver também, cumprimento da palavra também, porque a palavra diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. E se a gente parar para ver, irmãos, o amor das pessoas, um pelo próximo, um pelos outros, estão se acabando. Sabe, a pessoa não está tendo mais empatia. Esses dias eu estava vendo, foi ontem, eu vi um vídeo, uma mãe, irmãos, aquilo assim, eu fiquei muito triste. Uma mãe deixou uma criança de 1 ano e 2 meses. Foi fora do Brasil isso. Deixou em casa, cercado com, acho que com umas garrafas de leite. E foi com o ex-namorado viajar. Ficou 10 dias fora. Quando voltou, a criança estava lá, estava morta. Aí ela pegou, ficou com a criança, tentou disfarçar lá, mudar a roupa da criança e tal, ligou pro pronto-socorro, mas ela pegou e foi presa. Eles pegaram e investigaram. E olha só, a falta de amor deixou uma criança indefesa em casa. Olha só como que está a cabeça do ser humano. Não era mais fácil pedir um vizinho, pedir um parente, então, para levar, mas deixou a criança sozinha. E a gente vê que o amor de mãe, irmãos, é um amor forte. Porque a palavra do Senhor diz lá, quando o Senhor fala que se sente como se o Senhor tivesse esquecido dela, o Senhor fala: acaso pode uma mãe que ainda amamenta esquecer o seu filho? Eu, todavia, jamais me esquecerei de ti.
Então, e a gente vê, irmãos, a crueldade que está, a falta de amor, irmãos, a falta do conhecimento da palavra do Senhor. Então, nós como cristãos, irmãos, nós precisamos, né, pregar esse evangelho, levar esse amor do Senhor para essas vidas, para essas pessoas e orar, irmãos. Orar pela nossa cidade, orar pelos governantes, que a palavra também fala que a gente tem que orar pelos governantes e orar um pelos outros, irmãos. Se a gente parar para ver a igreja primitiva de Atos, a gente vê que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles repartiam o pão, irmãos, ou seja, tinha comunhão com os outros, eles comiam nas casas dos outros. Fala também que eles vendiam, irmãos, as suas propriedades para ajudar uns aos outros, irmãos. Então, isso demonstra que a comunhão, a compaixão, o amor ao próximo, sabe? E nós precisamos também, irmãos, ser essa igreja. Nós precisamos, né, praticar o verdadeiro amor de Cristo. João 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então já era Jesus também intercedendo por nós, irmãos, falando, né, para o Senhor nos santificar. João 17, 18, 19 também vai dizer, assim como enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Então, irmão, a gente vê que a gente aqui tem um chamado. O Senhor Jesus falando que o Senhor Deus enviou ele ao mundo e assim ele pegou e enviou a gente também, irmãos. Então nós precisamos ser boca de Deus nessa geração. A palavra diz, né, como ouvirão se não há quem pregue? Então nós precisamos, né, pregar o evangelho do Senhor. Levítico 11:45 diz, porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito para que eu seja vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Então, quando fala aqui de Egito, fala de escravidão, irmãos. O Senhor nos libertou da escravidão do pecado, daquilo que estava nos escravizando no passado, sabe? Nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz, para ele ser o que? O nosso Deus. Então, para que a gente seja santo, então que venhamos, né, nos santificar cada vez mais, saber que ele é o nosso Deus. Devemos buscar cada dia viver uma vida de santidade, nos afastar daquilo que nos afasta de Deus. Precisamos também confessar os nossos pecados. 1 João 1,9 diz, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios 28:13 diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, irmãos, a confissão do pecado também, irmãos, faz parte da santificação. Nós precisamos chegar, Senhor, eu pequei, me perdoa no nome de Jesus, me lava, Jesus, no teu sangue, sabe? Precisamos confessar os pecados. E aqui, né, fala que aquele que encobre a sua transgressão, ou seja, aquele que deixa de confessar, irmãos, ele nunca vai prosperar. Então, nós precisamos confessar, irmãos. E fala que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. A palavra do Senhor diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Fala que ela não tem fim. O salmista diz, né, que enquanto ele se calou, né, não confessou ali seu pecado, os seus ossos se cerravam dentro dele. Mas depois que ele confessa, né, e deixa, né, ele alcança a misericórdia do Senhor. E o pecado, irmãos, ele nos afasta do Senhor. Então nós precisamos confessar o nosso pecado todos os dias, irmão, pedir perdão ao Senhor. Versículo 6. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo, levantai a arca da aliança e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Versículo 7. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então aqui demonstra, né, no versículo 7, que o Senhor, ele deseja nos exaltarmos. Sabe, a gente não veio nesse mundo somente para sofrermos. Há tempo para todas as coisas. O sofrimento, ele nos aproxima do Senhor, as lutas. Se parar para ver, né, irmãos? Às vezes, quando tudo vai bem, a gente corre no ora, a gente corre no jejum, corre no busca. Mas, às vezes, quando as coisas se apertam, irmãos, é a hora que a gente faz propósito. Às vezes, é a hora que a gente mais cresce, irmãos. Que a gente começa a buscar mais, a gente começa a ser dependente do Senhor, aí a gente começa a ver Deus agindo, sabe? Porque é muito bom quando você provê tudo. Tudo vem pela força do seu braço ali, você, não, eu vou e consigo. Agora, quando acontece algo, irmão, que você depende do Senhor,
Aí você aprende a confiar nele, aprende a depender dele, aí você começa a ver ele fazendo milagres na sua vida, sabe? Você, a partir da oração, você ora, você pede algo a Deus e Deus pega e realiza, e você fala, poxa, não precisei nem gastar meu dinheiro, nem gastar meu suor ali, Deus, ele ouviu a minha oração, me deu de presente. Eu lembro que uma vez eu estava indo para a igreja, eu falei, Senhor, eu queria tanto um terno novo, e falei a cor do terno com o Senhor, um terno bege. Irmãos, coisa de semanas, chegou um irmão lá na igreja e falou, Milho, tem um terno para te dar, você quer? Eu falei, traz lá, se der para mim. Aí ele falou, se não der, você abençoa outra pessoa. Eu falei, pode ser. Irmão, quando ele chegou naquele dia na igreja, com aquele terno, irmãos, eu comecei a rir, aí ele ficou sem entender nada, ele falou, o que você está rindo? Eu falei, irmão, o terno é exatamente da cor do terno que eu pedi a Deus esses dias. Eu até mandei a calça esses dias para a Rose e ela costurar para mim, e eu tenho esse terno guardado até hoje, porque foi algo que Deus me deu, algo que eu pedi, e foi exatamente naquela cor. O Edson falou que hoje a gente saber pedir, irmãos. E você vê, eu pedi algo e Deus foi e deu, fora as outras coisas, irmãos. E quando, em relação a essa palavra de santificação, foi uma palavra que a gente colocou uma campanha lá na igreja. E um dos meus objetivos também, quando eu coloquei na campanha lá, um dos meus pedidos ao Senhor, foi que eu conseguisse também, irmãos, limpar meu nome. Estava com muita coisa para pagar. Eu falei assim, eu queria tanto limpar meu nome, que antigamente eu tinha meu nome limpo, meu score era alto. Irmãos, eu lembro que foi dentro dessa campanha, eu lembro que de um dia para o outro de trabalho, irmãos, eu consegui pagar minhas contas tudo. Tinha uma conta lá, irmãos, que era, se eu não me engano, acho que era 5 mil, ela tinha caído para 900. Eu lembro que um dia eu dei o meu dízimo na igreja, eu orei ao Senhor também. No outro dia, irmãos, já tinha caído para 200 e pouco a conta. E eu lembro que eu, dentro daquele mês ali, trabalhando, foi até num dia do jogo do Brasil que teve, eu sei que eu consegui, irmãos. Eu falei, rapaz, eu até falei com o Nicole, eu falei assim, acho que vou demorar a pagar isso, vou custar a pagar, porque era muitas coisas que tinham, e para honra e glória do Senhor, irmão, Deus abençoou, que eu consegui pegar e quitar. Então, isso demonstra que a gente também, irmão, a gente fazer um propósito com o Senhor não é errado, irmãos. Sabe, você pedir, a palavra diz pedir, dar-se-vos-á. Não é que a gente vai buscar ao Senhor esperando algo em troca. Eu, pelo menos, irmão, não busco assim, sabe, dependente de tudo que aconteça, sabe. Eu quero adorar o Senhor, eu quero servir Ele, sabe. Mas o Senhor também fala para a gente pedir. Ele fala, pedir, dar-se-vos-á. Então, o desejo do Senhor, irmãos, é realizar o meu e o seu desejo do seu coração, sabe? Ele tem coisas grandes para cada um de nós. Jeremias 29:11 diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Então, irmãos, o Senhor é que sabe o pensamento que tem a nosso respeito. O nosso próximo pode ter um pensamento mal de nós, mas o pensamento do Senhor a nosso respeito é um pensamento bom, um pensamento de paz, um pensamento de nos dar um futuro, de nos dar uma esperança. E Ele nos dá aqui, né, a estratégia, a direção. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Demonstra que nós precisamos ser sincero com o Senhor, buscar o Senhor não só da boca para fora, irmão, mas de coração, de sinceridade, porque a palavra do Senhor diz que um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Então, Deus tem grandes coisas, irmão, para cada um de nós. Versículo 8 vai dizer, tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo, quando chegardes à beira das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi a palavra do Senhor, vosso Deus. Então, né, aqui nos mostra, né, que devemos ouvir as direções que o Senhor nos dá. Então, muitas coisas, às vezes, irmão, poderiam deixar de acontecer na nossa vida também. Já parou para pensar? Às vezes, decisões que a gente tomou sem orar, às vezes a gente poderia não colher certos frutos se a gente tivesse orado antes. Certas escolhas, poderia não ter tomado certos caminhos, certas decisões se a gente tivesse orado antes. E quando a gente ora, irmãos, e Deus nos dá o direcionamento, você vê que tudo flui, tudo acontece. Pode haver dificuldade? Pode, irmãos, porque o inimigo ele também não fica satisfeito.
mas Deus ele é fiel para cumprir também com aquilo que ele promete na nossa vida. Versículo 10. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Então aqui o versículo 10 mostra que o Senhor promete nos dar vitória sobre os nossos inimigos. Deuteronômio 28, 7 vai dizer: o Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Então, irmão, nós temos um Deus que nos justifique, irmãos. Então, quando alguém se levantar contra você, irmãos, entrega para o Senhor, deixa o Senhor tratar. Saiba também que a sua luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Ou seja, por trás daquela pessoa ali que está se levantando, tem um espírito atuando, sabe? Então, a gente tem que entregar na mão do Senhor, orar, e Deus, irmãos, Ele sabe como tratar com cada um, sabe? A gente tem um Deus que nos justifique, irmãos. Deus não é injusto, irmão. Deus, Ele é justo, Ele é fiel, é verdadeiro, e Ele justifica também, irmãos. Ele justifica os seus. Então, basta você entregar ao Senhor. Versículo 11. E a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomais, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança adiante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava, porque todas as suas ribanceiras, todos os dias da ceifa. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zeratã, e as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todas separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Isaías 42, 3 vai dizer: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor. Então ali, irmão, se cumpriu também Isaías, irmão. Já estou terminando. Então, a palavra diz, né? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Então, o Senhor está demonstrando que, independente da situação que a gente estiver passando, irmão, Deus é conosco. Ele está sendo conosco. Sabe, ele passou com o povo ali quando libertou da escravidão ali do Egito, se abriu o Mar Vermelho. Ele passou ali com o povo. Ele passou no deserto. Ele passou também ali quando eles foram atravessar o Jordão. Se a gente parar para ver, irmãos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando foram lançados na fornalha de fogo, o Senhor passou com eles, porque o próprio rei olhou e falou assim: a gente lançou 3 homens e tem 4 andando soltos ali no meio do fogo ali, e um deles tem a semelhança de um filho dos deuses, ou seja, era o próprio Senhor passando com eles ali naquele lugar, ou seja, estava se cumprindo também essa palavra. Então, o Senhor poderia livrar eles do fogo? Poderia, irmãos. Mas às vezes o Senhor, ele não vai nos livrar, irmão, de passar da situação, daquela situação, mas ele vai nos livrar no meio da situação. Assim como o Senhor passou com eles ali no meio daquele fogo, irmãos. Ele está passando comigo, com você, no meio dessa situação que a gente está enfrentando. Ele continua sendo conosco. Ele fala, né, que nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Ele diz, né, eis que sou convosco até a consumação dos séculos. Muitas das vezes, irmãos, é a gente que deixa o Senhor, é a gente que deixa de buscar, é a gente que deixa de orar, mas o Senhor, ele está ali presente, irmãos. Basta, né, a gente dividir tudo com ele, as nossas alegrias, as nossas tristezas,
sabe? Abrir o nosso coração, porque o que o Senhor quer também é que a gente abra o nosso coração a Ele, sabe? Não é errado, irmão, você chegar para o Senhor e falar assim, hoje eu estou muito triste, aconteceu isso, 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 eu estou preocupado com isso, 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 sabe? Compartilha com o Senhor, irmãos. Compartilha as pequenas vitórias, compartilha as grandes vitórias, as lutas, compartilha tudo com o Senhor, irmãos. Porque a palavra também diz, lançai sobre mim as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Então nós precisamos lançar tudo ao Senhor. Para concluir, versículo 17 vai dizer, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Então a gente vê, né, que Deus ele cumpriu com seu povo aquilo que havia prometido, atravessar o Jordão em seco. E o mesmo Deus que deu a vitória ao seu povo está aqui nessa noite para te dar vitória. Basta a gente, né, nos santificar dia após dia, buscar o conserto dia após dia, o arrependimento dia após dia e procurar fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Então, irmãos, essa é a palavra, né, que Deus colocou ao meu coração para compartilhar nessa noite com vocês. Então, assim, irmãos, busca o Senhor enquanto está perto, irmão. Invoca por Ele enquanto se pode achar, sabe? Porque Jesus está voltando, irmão. Se a gente parar para ver, a palavra fala dos sinais, irmãos. Falam de guerras, rumores de guerras, fome, peste. Irmãos, para analisar ao seu redor. Isso tudo já está acontecendo. Terremotos, a gente viu aí nos países vizinhos, os terremotos que aconteceram, as mortes, florestas sendo incendiadas, montoeiras de coisas. A gente passou por uma pandemia. Então, assim, Jesus está voltando, os sinais estão se cumprindo, irmãos. É tempo da gente se apegar com o Senhor. É tempo da gente buscar ter intimidade com o Senhor. E é tempo da gente se santificar, irmãos. Porque Jesus está voltando, amém? E assim eu agradeço, né, a minha rica oportunidade no nome de Jesus, amém?